Aleluia. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos fazer a leitura do versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Agora versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Feche seus olhos. Pai, nesta noite nós, mais uma vez estamos aqui, e Pai, tributamos a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Tu és, Pai, realmente aquele que é o principal neste lugar. A Ti, somente a Ti, em nenhuma outra pessoa, mas somente a Ti, glorificamos o Teu nome, Pai. Então, Deus, nós dizemos, és bem-vindo neste lugar, ó Deus. Já foi falado aqui, Pai, através das canções. És bem-vindo aqui neste lugar, ó Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma a vida dos Teus filhos que aqui estão em Tuas mãos. Toma a vida dos Teus filhos que estão nos seus lares, Pai. Mas compartilham, Pai, desse momento de culto público ao Senhor. Por isso eu entrego tudo, Pai. A minha vida, minha mente, meu coração, as minhas palavras, tudo, Pai, eu coloco em Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos, aleluia. Irmãos, o tema desse ano é unidade. Unidade. O versículo-chave é esse 25, que a gente leu aqui, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Mas para que eu compreenda esse versículo 25, eu preciso compreender o versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 12. Eu não consigo compreender o versículo 21 se eu não voltar no início do capítulo 12. Essa carta de Paulo, nosso presbítero Robson fez uma excelente introdução domingo passado no culto da manhã, está lá no YouTube. Se você não ouviu, ouça, né, presbítero? Foi uma excelente introdução. Não vou repetir aquilo que já foi dito. A única coisa que eu quero frisar é uma carta escrita por Paulo no 1º século. Esta igreja provavelmente tinha sido fundada na 2ª viagem missionária de Paulo, então era a 3ª quando estava escrevendo essa carta, ou seja, nesse percurso, nesse decurso, é que estava sendo escrita essa carta, porque a igreja que havia sido criada, agora ela vivia inúmeros problemas. Então Paulo, através dessa carta, estava tentando sanar os problemas que aquela igreja enfrentava. Inúmeros problemas. Irmãos, o interessante é que os mesmos problemas que Paulo tentava corrigir são problemas da igreja contemporânea, a igreja de hoje. No capítulo 11, Paulo chama atenção e ele trata ali 2 problemas. No capítulo 11, o capítulo anterior, ele vem falar da falta de decência do traje feminino no culto. E hoje, se a gente fosse avaliar, a gente tem problema com o traje feminino? Eu colocaria mais, em algumas questões, até o traje masculino. Havia falta de decência na vida das minhas irmãs, lá que congregava lá na igreja de Corinto. Mas não era só isso que Paulo tratava. Paulo também tratava da questão da ceia do Senhor, que eles não esperavam uns pelos outros. E o pastor é categórico, ele sempre frisa isso aqui no dia da ceia. Irmãos
espere uns pelos outros. Graças a Deus esse problema, pastor, aqui não enfrenta, porque espera-se uns pelos outros. E eu louvo a Deus pela igreja que tem esperado uns pelos outros. Ninguém come antes, ninguém toma o cálice antes, ninguém come o pão antes. É todo mundo junto. Glória a Deus. Mas Paulo não tratou só desses dois assuntos. Paulo tratou de inúmeros problemas. Havia naquele meio pessoas que infelizmente estavam na prostituição, na fornicação. Irmãos que eram desleais com outro irmão e por isso levava até aos tribunais. Então essa carta Paulo endereça àquele povo para sanar as dificuldades, os problemas daquele lugar. Mas agora no capítulo 12, Paulo vem tratar de um problema específico, o problema dos dons espirituais. Por isso Paulo, no meio do capítulo 12, mais para o finalzinho, Paulo insere o corpo, como a igreja sendo o corpo de Cristo. Mas Paulo começa falando dos dons. Paulo começa, a respeito dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo então ele começa a falar, irmãos, caros membros de Coríntios, a igreja tem dons. A igreja toda, todos os irmãos receberam pelo menos um dom. É o que a Bíblia está dizendo, é o que a Bíblia nos diz. Todos receberam pelo menos um dom. A igreja de Corinto, todos tinham dons. E aqui, naquela igreja tinha todos os dons. Todos. Capítulo 1, versículo 7, Paulo vai dizer que naquela igreja tinha todos os dons. Todos, não era um, não era dois, não eram três, não era essa classe aqui que é falada aqui mais embaixo, todos. E aquilo que veio para ser bênçãos, de repente se tornou problema na igreja de Corinto. Por quê? A gente mede a igreja, a espiritualidade dela é medida pelos dons? Não. A espiritualidade da igreja não é só medida pelos dons, porque naquela igreja, mesmo tendo todos os dons, Paulo vai dizer que aquela igreja tinha pessoas carnais, tinha pessoas infantis, as atitudes daquelas pessoas, a forma como elas conduziam o culto público, a forma como era administrado ou usado os dons naquele lugar, Paulo considerava infantis, carnais. Não é fala minha, é a palavra, e todas aquelas referências que eu estudei são categóricos em dizer isso. Categóricos com relação à igreja situada lá em Corinto. Irmãos, infelizmente, isso foi antes. Isso numa igreja no primeiro século. Os tempos passaram e às vezes a gente ainda percebe-se que nós estamos falhando com relação aos dons que o Espírito Santo concedeu a cada um de nós. Estamos falhando no agir, no fazer, com relação aos dons que Deus distribuiu à igreja dele, porque a igreja é dele. Eu digo sempre para o pastor Edmir que a igreja não é do pastor Edmir, a igreja é do Senhor, é dele. Pastor Edmir é só alguém que Deus o capacitou, tem capacitado para estar à frente na direção de algumas questões, de algum ministério, mas pastor Edmir não trabalha sozinho, ele precisa do seu dom, ele conta com você, ele precisa do dom que há em ti, para que vivamos em unidade, é necessário que o seu dom seja desenvolvido de forma plena, como Deus espera que você exerça. Então Paulo tinha ali, no meio daquela igreja, pessoas que se converteram,
Pessoas que agora caminhavam numa outra direção. Pessoas que agora serviam a um Deus vivo e poderoso. Porque outrora eles serviam a deuses que eram esculturas feitas por mãos humanas ou até por si mesmo. Eles mesmos criavam os seus ídolos. Mas Paulo ele vem dizer: olha, vocês que serviam a esses deuses, vocês estão parecidos com eles. Salmo 115, por favor. Quem está aí na mídia? Salmo 115. Vitor. Olha como que o salmista nos mostra, nos alerta sobre os deuses. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então as pessoas de Corinto, elas estavam se tornando semelhante aos deuses que eles fizeram ou serviram. Estavam cegos. Estavam, infelizmente, não conseguindo enxergar ou agir. Paulo estava alertando aquela igreja. Uma igreja que tinha dons, mas uma igreja que não sabia usar os dons. Uma igreja que, infelizmente, eles estavam sendo guiados e controlados pelos deuses a qual eles serviam. Irmãos, e vale ressaltar aqui, que aqueles irmãos, eles vinham de religiões onde havia êxtase. Então, quando esses irmãos, ao usar o dom, imaginando que estavam usando o dom, aqueles irmãos, eles entravam em êxtase, mas na verdade aqueles irmãos, eram possuídos pelo demônio que agia no Deus, criado por eles. Então não era o dom que era manifesto naquele lugar, mas era demônios agindo naquele lugar. Você pode testificar isso na palavra de Deus. E é essa igreja que precisa viver uma unidade. É a igreja que precisa olhar para si, que precisa olhar para o outro e permitir que o seu dom, que o talento para o qual o Senhor te escolheu possa ser manifesta. Mas um dom e um talento que foi dado, que foi concedido pela graça de Deus, não é mérito meu, não é mérito seu, não foi o pastor que te deu, não foi o diácono Sérgio que colocou em você, não foi o Tiago da mídia que de repente colocou em você. Não, o dom e o talento que eu e você temos vem de Deus. É Ele quem concede, é dele, é para Ele. Não é nosso. Então, se não é meu, se não é seu, se é algo que Deus colocou sobre as nossas vidas, irmãos, use o talento, o dom de forma correta. Exerça o dom de forma correta. Tenha zelo ao usar o dom que Deus te deu. Todo ele tenha zelo ao usar esse dom. Esse dom, ele só pode ser concedido pela graça de Deus. Não é comprando o dom, não é pagando pelo dom. É Ele quem concede. Vem dele esse dom, esse talento. Irmãos, já pensou se eu pegasse aqui agora o violão do Márcio? É violão, né, Márcio? Não sei nem qual que é o instrumento. O violão do Márcio. E começasse a tocar. Vocês acham que ia sair alguma coisa? Poderia sair um som. Mas melodia, não. Eu não toco nenhum instrumento. Nunca tentei
tocar um violão. Então não sai som, mas melodia não. Se eu não tenho esse talento, se eu não me esforcei para de repente aprender a tocar, eu me limito na minha função. Mas aquilo que na minha função, eu quero fazer o melhor, porque eu faço para Deus. Então que o Márcio possa fazer o melhor. Ele veio para tocar hoje nesse culto de domingo, faça o melhor. Você hoje veio ao culto para cultuar, cultue da melhor maneira possível. Faça sempre o melhor. Tem dom aí, sabia? Tem dons aí. Alguns mais de um. Olha que bênção. Mais de um. Esse texto, Paulo também ele nos dá a clareza da trindade de Deus. Alguns não acreditam na trindade, mas olha, vamos ler. Ilma, é da sua cabeça? Não, não é da minha cabeça. Um dos comentários que eu li é do Russell Shedd, e ele vem dizer que toda a trindade está envolvida no exercício dos dons concedidos para o benefício da igreja. Então, olha, toda a trindade está envolvida na concepção do dom, mas para quê? Para que a igreja seja beneficiada. Vamos ler? No versículo 4, Paulo se refere ao Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 5, e há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Esse Senhor está com letra maiúscula, Kyrios no grego, que quer dizer Jesus. E no versículo 6, Paulo refere-se a Deus Pai. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. Quem opera o dom? Quem distribui o dom? Quem capacita com o dom? A trindade. A trindade. Não é porque a Ilma merece. É porque Deus está distribuindo para benefício da igreja. Qual igreja? Igreja Batista Anel de Ceará? Não. Igreja Corpo de Cristo. Igreja Corpo de Cristo. Então, a igreja de Corinto, ela precisava entender isso. A igreja havia abandonado os ídolos mudos. E agora eles caminhavam numa direção. Que direção é esta? Conduzida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. E a Igreja Batista Anel de Ceará precisa entender que ela caminha numa direção. Qual direção que é essa? A direção do Pai, a direção do Filho e a direção do Espírito Santo de Deus. E ela somente será unida quando nós permitirmos que Deus nos instrui, Deus nos leva nessa direção. Qual direção? De beneficiar a igreja. Deus vai me usar, Deus vai usar a Anne, Deus vai usar os irmãos que estão lá atrás. Para quê? Para benefício e crescimento da igreja. Da igreja. Então eu não preciso, vangloriar como eles estavam fazendo. Os membros daquela igreja se vangloriavam. Porque eu sou usado. Porque eu faço isso. Porque eu faço aquilo. Não, irmãos. Não. A honra e a glória é toda dele. Paulo vai falar desses dons. Paulo vai falar como serviço. Vai falar como realizações. Mas principalmente que os dons são concedidos segundo a graça de Deus.
Paulo também vai falar desse serviço, e o interessante aqui é que a palavra, ela traduzida, ela vai falar de diaconia, e diaconia é serviço, e diaconia não é só a Raquel que está de uniforme, ou só o Sérgio que está de uniforme. O serviço é para mim, o serviço é para você, o serviço é para toda a igreja. Serviço não é só quando eu visto a roupinha preta ali, ou preto com cinza. Não, serviço dentro da igreja, no corpo de Cristo, é para todos nós, porque quando eu sirvo aqui, eu sirvo lá fora, e a comunidade lá fora, ela é impactada por causa do serviço que eu presto. Então o serviço que eu presto, ele tem qualidade, ele não pode ser de qualquer maneira. Eu já tinha falado, mas o serviço que o Senhor, para o qual nos escolheu, essa diaconia, esse serviço, se é serviço à mesa, se é serviço no louvor, se é serviço na limpeza, se é serviço com a criança, se é no meu serviço secular, eu sirvo a Deus. Então eu presto um serviço de qualidade, pontual, seja onde for que eu estiver fazendo algo, eu faço com zelo, com esmero. Se eu lavo vasilha, eu lavo fazendo como se fosse para Deus, então eu lavo direito. Se eu limpo a minha casa, todo mundo aqui, eu acho que a grande maioria sabe como que eu sou, né, Sarinha? Como que nós somos. Eu gosto de fazer da melhor maneira possível. Tudo aquilo que eu faço, irmãos, eu procuro fazer com zelo. Eu procuro fazer da melhor maneira possível. Porque tudo que eu faço tem que glorificar a Deus. Tudo que você faz, se você cuida do seu marido, glorifica a Deus. Se você cuida do seu filho, da sua filha, glorifica a Deus. Se você cuida dos seus pais, glorificam a Deus. Lá no seu trabalho, a sua ação glorifica a Deus. Mas é porque você não conhece o meu patrão. Não vou conhecer, mas o seu trabalho glorifica a Deus, e as pessoas reconhecem através das suas ações o Deus que você serve. Então o dom que há em mim, a diaconia para o qual Deus nos chamou, glorifica a Deus. Por isso eu faço o melhor. O seu serviço glorifica ao Pai. Então faça o melhor sempre. Sempre, não importa a área que você atua, não importa onde você trabalha, glorifique a Deus através do seu dom, através do seu serviço. Glorifique ao Senhor. Irmãos, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Mas as pessoas, elas não podem apenas ver Jesus em nós quando eu estou com a Bíblia. Quando eu carrego a Bíblia. As pessoas precisam ver Jesus em nós em todos os momentos, em todas as nossas ações. É difícil? É. É fácil? Não. Mas eu tenho um Espírito Santo que me ajuda. Eu tenho um Espírito Santo que me capacita. Eu tenho um Espírito Santo que me mostra, Ilma, sim, Ilma, não. Porque é o Espírito Santo que está comigo. Então, se todos nós recebemos um dom, então esse dom é importante no corpo de Cristo. Esse dom é importante. Eu já disse aqui, todos crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, todos os crentes que confessam Jesus como seu Salvador, todos têm um dom. Todos receberam um dom. Talvez você pergunte assim, Ilma, eu não sei qual que é o meu dom. Comece a orar para que Deus lhe mostre qual que é o seu dom. Mas que você recebeu, recebeu. Se você confessa Jesus, se você é lavado, se você está regenerado, caminha com Jesus, tem dom aí. Tem dom para ser manifesto e ser usado no corpo de Cristo. Porque os dons, eles têm um propósito.
O dom não é para promoção pessoal da Ilma. O dom não é para promoção pessoal do pastor Edmir. O dom, então, é para benefício da igreja. E Paulo vai falar que existe uma variedade de dons. Variedade. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Ou seja, aqui tem uma série de dons. E interessante é que essa fé que é falado, que está escrito aqui, não é a fé apenas para salvação, mas é fé mesmo para milagres e maravilhas. Alguns autores vão falar, não, é só para salvação. Mas outros vão falar que é para fé, para milagres e maravilhas. Irmãos, e algumas correntes teológicas vão falar, olha, esses dons já cessaram. Esses dons já cessaram. Outros, não, esses dons é para a nossa época. São os continuistas, é para agora. Não é só para a igreja do primeiro século, é para agora. Agora eu quero dizer para vocês, a gente não entra nesses embates teológicos, mas uma coisa eu te falo, anel de selar, você recebeu um dom. Qual que é? Eu não sei. Então permita ser usado por Deus. Se é palavra de sabedoria, o Espírito que te deu. Se é palavra de conhecimento, foi o Espírito Santo que te deu. Se é fé, é o Espírito Santo que te deu. Se seja para dons de curar, operações de maravilha, profecia, discernimentos de espírito, variedade de língua, ou até mesmo a capacidade para interpretá-la, foi o Espírito Santo que te deu. Permita ser usado nos dons. Permita que o Senhor te dê essa capacidade para que você seja usado por Deus. Permita-se ser usado por Deus. Deus, com certeza, nesse ano da unidade, há de manifestar novos dons aqui neste lugar. Deus há de manifestar dons diferentes para que nós possamos realmente atingir a unidade. E que essa unidade não fique em 2025, que essa unidade não fique em 2026, que essa unidade possa permanecer na igreja do Senhor até que Ele venha e que arrebate a igreja ou que Ele nos leve. Que a igreja de fato seja unida, mas que ela utilize bem os dons. Que ela realmente seja canal do Senhor. Paulo, ele não fala somente nesse texto sobre os dons. Lá em Romanos 12, ele fala sobre os dons. 1 Coríntios, ele fala dos dons. Efésios também, ele vai falar dos dons. Irmãos, lembre-se, não há um crente convertido sem dons. Sem dons. Mas Paulo, ele acerca dos dons, ele vai falar também, olha, é o mesmo Espírito, versículo 11, que realiza todas estas coisas, conforme ou distribuindo como lhe apraz. Paulo, então, ele está falando que é o Espírito Santo que vai distribuir os dons. É o Espírito de Deus que vai distribuir. Eu e você somos apenas um instrumento. O homem é apenas instrumento, mas o poder vem de Deus. Eu sou o instrumento, mas quem opera na minha vida é o poder de Deus. Você é instrumento, mas quem opera na sua vida é o poder de Deus. É Ele quem distribuiu. Ele. E Paulo, ele vai usar aqui, para falar dessa distribuição, 4 verbos. 4 verbos nesse capítulo 12 vai falar da distribuição. Primeiro versículo, ou primeiro verbo, o Espírito Santo distribui. 12, 11.
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Depois, Deus dispõe, 12:18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Depois, 12:24, Deus coordena, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E o último, Deus estabelece. 1 Coríntios 12:28. A uns estabeleceu Deus na igreja. E ele vai citando, primeiramente, apóstolo. Segundo, 4 verbos que Paulo usa para dizer que é o Espírito Santo que distribui, que Deus dispôs, que Deus coordenou e que Deus estabeleceu. E aí começa Paulo, ele usa a figura do corpo. Dentro do capítulo, falando dos dons, agora Paulo vem e cita o corpo. Para que eu e você pudesse compreender. Olha que interessante. Para que eu e você, para que os leitores, para que o povo daquela igreja pudesse agora compreender a importância dos dons no corpo de Cristo. Sabe aquela historinha que a gente fala com a criança assim? Espera aí que eu vou desenhar para ela entender. Paulo está aqui. Quer que eu desenho para você? Então Paulo está desenhando. Para que a gente possa compreender a importância do dom. Mas como usar esse dom de forma que a igreja vai ser edificada? Aí Paulo descreve o corpo, falando da importância do corpo. Então Paulo primeiro ele vem falar que o corpo, a importância é a unidade do corpo. O corpo é uno. A sua principal característica é a unidade. Então todos os que creem em Jesus fazem parte do mesmo corpo. É preciso crer em Jesus para fazer parte do mesmo corpo. Só faz parte do corpo quem crê em Jesus. Vou mudar para ficar mais... Ilma, não. Só faz parte do corpo aquele que crê em Jesus. Paulo está deixando isso bem claro. E Paulo, quando ele vai dizer sobre a igreja, ele não só usa a imagem do corpo, ou faz alegoria ao corpo. Paulo usa rebanho, Paulo usa família. O interessante é isso, mas nesse texto, coube a ele usar o corpo como instrumento para que nós entendêssemos. Irmãos, e quando Paulo fala sobre essa questão, só salvos é que faz parte do corpo, ele faz referência ao batismo. Mas que batismo é esse? Ao batismo do Espírito Santo. Eu, quando era mais jovenzinha, talvez você também, a gente aprendeu, alguém já até riu ali para mim, porque também aprendeu assim, alguém aprendeu que o batismo do Espírito Santo era algo fantasioso, precisava fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas Paulo está falando comigo, está falando com vocês. O batismo do Espírito Santo é inserir você no corpo de Cristo. É você sendo inserido numa nova identidade, porque o corpo ele tem um cabeça, e esse cabeça é Cristo. Então todos nós, convertidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, já fomos batizados pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu e você, todos nós, lavados e remidos, inclusive quem está em casa, se foi lavado e remido, foi batizado com o Espírito Santo. Aí Deus distribui os dons. E aí vem aqui falando
dos dons. Que a igreja de Corinto até colocava uns superiores ao outro. E Paulo vem falar, não, vocês estão enganados. Esse dom aí que vocês acham que é superior aos outros, vocês estão enganados. Esse dom aí só edifica vocês. Irmãos, Paulo é claro quando ele diz tudo isso. Então eu sou membro. Por que eu sou membro? Porque eu fui batizada pelo Espírito Santo e Ele me batizou me colocando num corpo. Por isso, eu fui enxertada nesse corpo. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu enxertado nesse corpo, você enxertado nesse corpo, eu com o meu dom, o Sérgio com o dom dele, Raquel com o dom dela e vocês... Aí nos tornamos um corpo. Aí de fato nos tornamos um corpo. E Paulo ele descreve assim muito bacana esse corpo. Ele vem falando dos membros. Mas irmãos, essa unidade, então se somos enxertados através do Espírito Santo, essa unidade, ela não é terrena. Essa unidade, ela não foi criada aqui pelo homem. Então essa unidade, ela foi criada no céu. Ela primeiro foi criada lá no céu. Então olha, todos nós somos ovelha de Cristo. Esse Cristo que morreu lá naquela cruz pelos nossos pecados. Paulo fala da unidade, mas ele também fala da diversidade. É a diversidade na unidade, que é o tema da palavra desta noite. A diversidade na unidade. Pastor, faça um favor, sobe aqui, pastor. Quantos membros tem um corpo? Pode falar, não precisa ficar com medo de errar, não. Quantos membros tem um corpo? 4. A gente fica, meu Deus, quantos membros? Um membro, outro membro e outro membro. Posso pegar, que é meu, né? Não ia perder essa oportunidade, né, irmãs? Né? Mas esse corpo, temos 4 membros, mas este corpo, ele tem uma cabeça e ele tem um tronco. Então o corpo tem 4 membros, uma cabeça e um tronco. Paulo descreve exatamente assim no texto. E ainda, Paulo começa a retratar que esse corpo que tem 4 membros, uma cabeça e um tronco, ele tem órgãos, vários órgãos. Lógico que eu não vou ser boba de citar, porque eu vou errar aqui, né? Ele tem vários órgãos. Nenhum órgão na nossa concepção tem, mas nenhum órgão é mais importante do que o outro. Talvez a gente fale assim, irmão, o coração é o mais importante. Será? E o rim? Se o rim falhar totalmente, como é que fica o coração? Então todos os órgãos, todos têm importância vital. Todos. Esse membro superior, abre os bracinhos, pastor. Esse membro superior, eita glória. Eita glória, hein? Esse membro superior aqui, os irmãos fisioterapeutas aí devem estar doidos para me ajudar a falar, né? Tem partes nesse corpo que eu não vou me arriscar, que é braço, antebraço, aí cita ombro, cotovelo e tal. Tem mão e tem dedo. E cada dedo, falanges, eita glória, quem falou isso? Naeli? Isso, Naeli, nossa psicóloga. Irmãos, olha que interessante, o corpo, mas esse membro inferior, ele também é dividido, e ele tem coxa, sei lá como é que chama, atrás, como é que chama? E tem pé, todo mundo esqueceu o nome dos membros, né? E tem o pé, e o pé também tem dedo, e aí tem os ossinhos lá, mas tem algo interessante no corpo, quando Paulo fala de corpo, e aí tem um autor, eu pesquisei, foi Shed também que falou,
que nesse corpo, o corpo de Cristo, tem algo muito interessante, que é o sangue que circula por todo o corpo. E esse sangue do pastor Edmir, o sangue que circula no meu, o sangue que circula no seu, não é um sangue comum, é o sangue de Jesus. Aleluia! Irmãos, o interessante que o autor ele vai dizer, o sangue circula por todo o corpo. Se algum órgão do corpo ficar sem o sangue, pronto, dá BO, dá problema. Não é isso? Dá problema. Mas além do sangue que circula nesse corpo, tem algo também primordial. O Espírito. E sabe qual Espírito que habita aqui? Sabe qual Espírito que habita aí? O Espírito Santo de Deus. Então a igreja do Senhor, aleluia, a igreja do Senhor, a igreja que tem o cabeça, que é Cristo, ela tem o sangue de Jesus e ela tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja não é qualquer corpo. Por isso Paulo estava lá chamando a atenção daquela igreja de Coríntio. A igreja não é qualquer corpo. Por isso eu preciso tomar cuidado com o meu corpo. Quando eu digo meu, eu digo da Ilma, mas eu digo também o meu aqui, ó, do Edmir. Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso zelar do meu corpo. Mas eu preciso zelar do meu corpo aqui, ó. Estão entendendo a nossa responsabilidade? Quando o Senhor nos chama a viver em unidade, esse corpo aqui precisa cuidar dele. Mas precisa cuidar do corpinho dele aqui também. Ai, ai. Gostei aí, quem falou ai, ai? Quem falou ai, ai? Marcinho? Guinaldo? Lá atrás? Ai, ai, quem falou ai, ai? Lá em cima? Aqui? Isso, olha lá, tá vendo? Ai, ai, é verdade, esse corpo aqui precisa cuidar desse corpo aqui. E esse corpo aqui, e esse corpo aqui, precisa cuidar desse corpo aí. Amém? E esse corpo aí precisa cuidar desse corpo aqui. Precisa cuidar desse corpo aqui. Porque somos corpo de Cristo. O seu dom manifesta nele, manifesta em mim. O meu dom manifesta em vocês. O dom do pastor manifesta em vocês. Porque cada parte desse corpo é importante. Pode sentar, meu amor. Cada parte desse corpo é importante. Eu estava contando aqui no culto das 5h30, que eu fui fazer uma cirurgia esses dias, tem uns 15 dias, vai fazer 15 dias, eu operei o meu olho direito, e quando eu cheguei, depois eu conto numa outra oportunidade, porque eu tive que operar, irmãos, só um detalhe, eu caí um dia lá em casa no meu quintal, um tombo bobo, tropecei num objeto que estava no quintal e eu caí. No que eu caí, a minha primeira reação foi colocar a mão no chão. Por causa da mão no chão, eu lesionei o tendão. Por causa da lesão no tendão, eu tive um descolamento de retina. Olha como que é a coisa. É uma parte do corpo que sofre em função do corpo quando alguma coisa acontece. Então, cuidado com o corpo. Então, eu fui fazer a cirurgia no olho. Já tinha feito de descolamento de retina e eu tinha que ir lá para tirar o gel que eles colocam na hora da cirurgia para que eu não perdesse a minha retina. E por incrível que pareça, não é Deus. Eu comecei, logo após, quando eu caí, que eu comecei a fazer a fisioterapia do braço, né, do ombro, e aí eu comecei a sentir uma dificuldade nesse olho direito, e eu achei que o meu grau tinha modificado.
Aí eu falei, vou no oftalmologista. Minha oftalmologista tem mais de 10 anos que é a mesma. Eu cheguei lá e falei com ela, doutora, eu estou achando que meu grau do olho direito modificou. E ela, então vamos fazer alguns exames para testar. Nesse dia até a diaconisa Luque me levou, porque eu não estava conseguindo enxergar direito. Até para poder abrir o aplicativo do Uber, eu via tudo esquisito. Aí quando eu cheguei lá, depois de inúmeros exames, eu acho que eu devo ter feito uns 10 exames nesse dia. Pinga colírio, faz isso, faz aquilo. Aí eu descobri que havia o descolamento da retina e automaticamente eu já saí daquele consultório com a cirurgia agendada. E a médica ainda falou comigo, Ilma, ainda bem que você percebeu rápido, senão você ia ficar cega do olho direito. Deus permitiu a queda, mas ainda assim guardou a minha visão. Mas alguns dias atrás eu fui fazer a cirurgia para tirar o gel, e aí o médico aproveitou e ia fazer um outro procedimento e fiz. Só que enquanto eu cheguei lá no consultório, a Nayara me levou, o pastor estava aqui trabalhando na obra, estava aqui olhando a questão do elevador, me colocaram, preenchi os papéis, aí me colocaram numa cabine. Na cabine. Aí veio a enfermeira e falou, peraí, nós vamos ter que, como é que chama aquilo, Nadir? Um abscesso para colocar o soro, porque eu teria que tomar anestesia geral. Aí eu fiquei lá naquela cabine, irmãs, imagina a cena, a Ilma sentada numa cabine sozinha, só tinha uma parede, uma coisa de madeira de um lado, uma do outro, aí do outro lado uma outra pessoa para fazer cirurgia, e eu lá, sem um celular, sem um livro, sem ninguém para conversar, porque estava todo mundo que ia fazer cirurgia triste, e eu não podia conversar, não é um local de conversa. Aí a enfermeira, fiz amizade, ela conversou, depois ela não podia, ela foi embora, e eu lá, quietinha, eu e Deus. Eu fiquei naquele lugar umas 3 horas esperando, porque o meu médico atrasou, ele estava fazendo uma outra cirurgia complicada. E aí, eu naquela cabine quietinha, eu comecei a analisar o corpo. O que mais que eu podia fazer? Eu estou ali, vou operar um olho, com um troço no braço, soro para ligar na hora que precisar. Toda hora a mocinha vinha e me perguntava, está tudo bem? Eu, tudo bem. Está tranquilo. Quer que avise a sua filha? Eu falei, não, minha filha está bem. E eu comecei a pensar como corpo. E aí, olha a importância do corpo. Você já pensou se o meu braço, que estava lá ligado, falasse para o olho assim, não é o olho que ia operar? Se ele falasse assim, olho, vai você sozinho lá naquela mesa para ser operado, eu não vou não, vou ficar quietinho aqui. E para que está ligando esse soro em mim? Não é o olho que vai ser operado? Por que tem que ligar no braço? Eu pensando. O braço falou isso com o olho, irmãos? Lógico que não. O braço cooperou, olha, permitiu que fosse ligado o soro para que o olho recebesse a cirurgia sem dor. Irmãos, só na minha mente, né? Mas irmãos, olha a cooperação do corpo para que o olho passasse pelo processo cirúrgico sem dor. Que você possa pensar, talvez você seja o olho, ou talvez você seja o braço. Se permita ser usado para benefício do corpo inteiro. E Paulo, nessa questão do corpo, junto com os membros, Paulo vai dizer, olha, não existe nessa função do corpo alguém que seja inferior. Todos são importantes, mas também não existe alguém que seja superior. Fulano é superior a ciclano. Não, Paulo está dizendo, eu e você somos iguais. Temos funções diferentes, mas temos valor no corpo de Cristo. Paulo está dizendo para mim e para você, somos importantes no corpo de Cristo. Então não existe complexo de inferioridade, mas também não existe complexo de superioridade. O que na verdade existe é uma mútua
cooperação, minha e sua nesse corpo, edificando a igreja de Cristo através dos nossos dons. É uma cooperação, é toda a igreja cooperando para que o culto público ele possa ocorrer de forma plena, de forma em que as pessoas lá fora possam ver que Cristo está neste lugar e os dons são manifestos. Então cada um ajuda da forma que Cristo te capacita. Então o dom ele não foi concedido para que haja divisão no corpo. Pelo contrário, o dom ele é concedido para que haja aqui nesse lugar, para que haja unidade. Unidade. Inclusive, eu enquanto preparava, eu pensava, o pastor sempre fala aqui assim, olha, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Não é algo que o pastor sempre fala? Irmãos, que a gente não fique solidário somente no momento da dor. Vibre com a vitória do seu irmão. Vibre com a conquista do seu irmão. Membro, vibre com a conquista do outro membro. Hoje no culto das 5:30, quando terminou o culto, a irmã me procurou e ela falou, irmã, esteja orando por mim que eu vou começar uma nova faculdade. Falei, glória a Deus, nova faculdade implica que já tem uma. E aí eu falei, glória a Deus, irmã, qual faculdade que a senhora vai começar? E ela falou o curso, e aí ela mesma, é uma faculdade do sonho. Talvez ela começou, na hora que ela começou a falar, as palavras dela já ia começar a menosprezar o curso que ela ia fazer. Falei, irmã, glória a Deus pela sua atitude. Já fez uma faculdade e agora vai fazer outra. É a faculdade do seu sonho, é para a glória de Deus. Não tem isso de menor ao melhor. Não, é para a glória de Deus, é algo que te dá prazer. Então eu quero me alegrar com você naquilo que te deixa feliz. E é assim a cooperação dos membros entre si. Nós não precisamos ficar com esse complexo de inferioridade, muito menos com de superioridade. Todos nós somos importantes nesse corpo de Cristo. Mas Paulo, ele começa a dizer aqui, olha, no versículo 29, são todos apóstolos? Todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Ou interpretam-nas todos? Paulo está fazendo uma pergunta, que o pastor gosta de dizer, retórica. Já tem uma resposta. É não. Todos têm o mesmo dom? Não. Todos são mestres? Não. Todos são apóstolos ou profetas? Não. Todos têm dom de operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Todos falam em outras línguas? Não. Todos interpretam essas línguas? Não. Mas o dom que há em ti é útil no corpo de Cristo. É útil no corpo de Cristo. Paulo, então, ele faz tudo isso. Ele relata os dons, ele fala da importância dos dons, ele traz a figura do corpo, porque se a gente for ler capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, passa pelo mesmo argumento. Mas entre o capítulo 12, que fala dos dons e fala do corpo, e o capítulo 14, que retorna com os dons, tem um capítulo importantíssimo com relação à unidade. Uai, é, missionário? É. Porque o capítulo 12, ele não termina, olha, vou ler na minha Bíblia. Capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O capítulo 12, ele não termina ali na palavra dons, não. Ô Vitor, põe para mim o versículo
31 do capítulo 12. Olha ali. Mas o capítulo 12, ele não termina aí. Quando a gente pega as outras traduções, a Viva, as Bíblias de uma linguagem mais nova, eu hoje pesquisei a Shed. Irmãos, o capítulo 12, ele não termina quando fala... Não, quando aqui está certo, mas a nossa Bíblia, geralmente a gente lê até os dons. Aí a gente fala, terminou. E aí essa outra parte já está lá pertinho do capítulo 13. E a gente acha que inclui, que está no capítulo 13. Mas não, irmãos. O capítulo 13, ele começa assim, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. O que é isso? Barulho. Barulho. Mas lá no capítulo 3, lá no versículo 3, vai dizer assim, ó. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então Paulo está dizendo, sabe o dom que há em ti? Exerça-o em amor. Sabe, na hora de executar o serviço, lembra lá da diaconia? Exerça em amor. Se o meu dom é tocar, exerça em amor. Se o meu dom é ensinar, exerça em amor. Exerça em amor. É o que o Paulo está me ensinando. Existe um capítulo inteiro falando sobre o amor. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14, porque no 14 ele vai continuar falando dos dons. No 14, Paulo vai estar mostrando para aquelas pessoas que todos os dons, eles são para edificação. Um é para edificação própria. Todos os outros dons são para edificação da igreja. Então, irmãos, que a unidade, ela possa fazer parte das nossas vidas esse ano. Mas uma unidade em que nós estaremos sim utilizando, em que nós sim iremos exercer os dons que já nos foram concedidos, os dons que ainda serão ministrados ou concedidos sobre as nossas vidas, mas que esse dom seja exercido em amor. Aí sim viveremos unidade, porque eu não vou me sentir inferior, nem tampouco inferior. Eu vou fazer conforme o Senhor me escolheu, conforme o Senhor te escolheu. Lembrando que do início ao fim, Deus está no controle. Lembrando que é Ele quem estabelece quem vai estar no corpo. E é Ele quem distribui os talentos. É Ele quem distribui os dons. Então tudo isso passa pela soberana vontade de Deus. Do começo ao fim, Deus está no controle. E é isso que Paulo ensina para a igreja. Paulo vai, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. E talvez você tenha dom do ensino. Talvez você tenha dom de ministrar a palavra. Talvez você tenha dom de evangelismo. Talvez você tenha um dom, um talento, um serviço de acolher no seu lar. Ilma, o que você está falando? Eu estou falando dos grupos de crescimento, que começa amanhã, às 20 horas. Isso, Oscar, glória a Deus.
Então amanhã retornamos com os nossos grupos de crescimento. E nos grupos de crescimento, você pode exercer o seu dom, porque o grupo de crescimento é um espaço de comunhão, é um espaço de aprendizado, é um espaço de conexão, de afinidade, mas também é um lugar que eu posso evangelizar. É um lugar, irmãos, que eu posso pastorear. É um lugar que eu posso desenvolver relacionamentos saudáveis. É um lugar em que eu vou aprender mais sobre a palavra de Deus. É um lugar em que eu vou receber, mas eu vou dar suporte para o meu irmão. É um lugar em que eu vou amadurecer a minha fé. Mas é um lugar que principalmente eu vou exercer o meu dom. Então eu gostaria de te convidar para amanhã às 20 horas, reunir comigo, com os irmãos em alguma casa. Nós somos 8 ou 9, mais ou menos, né? Na última folha, na contracapa aqui, ó, do boletim, tem os endereços. Pode nos procurar para que a gente possa direcionar quem ainda tiver dúvida. Irmãos, vamos ser igreja. Irmãos, vamos valorizar o corpo. Vamos, de fato, viver essa unidade, não somente uma unidade para agora, mas uma unidade para durante todo o ano de 2025, 26. Vamos viver de fato essa unidade, mas em amor. Em amor. Lembrando então que o capítulo 12 de Paulo, de 1 Coríntios, ele não só retrata a importância do corpo, mas ele trata a importância dos dons sendo geridos e sendo ministrados na igreja de Cristo, honrando e glorificando a Deus.